Então, iniciei a gravação. Então, boa noite a todos. Vamos dar início à semana da Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, semana das palestras, né? Eu sou a professora Maiara. Eu vou mediar a conversa deste evento. A ACEL é um evento anual, né, que proporciona aos alunos da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Paraíba uma sólida formação técnica, científica e profissional. Neste evento são apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura, Urbanismo, Engenharia Aeronáutica, Espaço, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Estão presentes aqui conosco os palestrantes, o engenheiro Ronald Delfino, que é gerente executivo de Comanufatura e Transformação Digital, e também o engenheiro Roberto Boiani, que é gerente de Transformação Digital. Ambos ministrarão uma palestra para nós, intitulada como Inovação Digital, Agilidade e Competitividade para o profissional e para a indústria de alimentos. Então, abro a palavra aos nossos palestrantes e gostaria já de agradecer a participação. Olá, professor. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer. Muito obrigado pelo convite para participar dentro dessa semana, que eu sei que é super importante para a Universidade. A Universidade do Vale é uma região que a gente está presente como indústria, está presente dentro desse ecossistema, podemos falar assim, porque a gente é indústria, a gente é também um núcleo de inovação, a gente está dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, então temos um carinho enorme por todas as cidades que compõem aí o Vale. Meu nome é Ronald, eu sou engenheiro de produção, de formação, tenho MBA em gestão empresarial e em agronegócio, tenho 18 anos em operações. Comecei a minha carreira em supply chain, trabalhei na indústria de linha branca e nos últimos 11 anos estou na Nestlé. Na Nestlé sou responsável hoje pela área de terceirização de produção e também pelo programa de transformação digital nas fábricas, que envolve bastante indústria 4.0. Bom, boa noite, pessoal. Reforço aí o agradecimento do Ronald, a oportunidade de participar com vocês nesse momento. É um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo e discutir um pouco com vocês a respeito dessa nova onda que está acontecendo na indústria, né? Porque a transformação digital agora é realmente a onda do momento, não só na indústria, mas eu estou fazendo parte de um MBA agora, né, sobre transformação digital, mas a gente vê como as nossas vidas pessoais também estão sendo tocadas e mudadas com tanta velocidade com a tecnologia. Bom, eu me chamo Roberto Boiani, sou graduado em Engenharia Elétrica e trabalho na Nestlé há 12 anos, né, caminhando para o meu 13º ano aí. Trabalhei em diversas fábricas na companhia, já rodei bastante aí, corporativamente também. Estava trabalhando aqui, então já estou um pouco mais próximo aqui do Vale, porque estou há pouco mais de 3 anos aqui, trabalhava na fábrica em Caçapava, que é a nossa fábrica Lighthouse para transformação digital, onde a gente começou os primeiros passos com alguns sistemas aí que compõem hoje o nosso pipeline de projetos para implementação em todas as fábricas. E tive a oportunidade aí de me juntar ao time do Ronald no ano passado, e estou coordenando as atividades aqui no nosso Centro de Inovação e Tecnologia, que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje na nossa apresentação. Vocês vão ver que é bem legal e a gente está baseado lá no Parque Tecnológico de São José. Muito bem, vai contribuindo comigo, viu, Boiani, durante a apresentação. Isso aqui foi construído a 4 mãos. Nós vamos tentar cumprir aí com os 50 minutos, conforme combinado com a professora.
me sinalizem, por favor, me sinaliza, professora, por favor, o timing. Se eu estiver ultrapassando, se eu e o Roberto estivermos ultrapassando um pouco, nós queremos deixar assim um espaço para perguntas no final. Então, o time que está aí nos ouvindo, né, as pessoas que estão aí nos ouvindo, por favor, tomem nota durante a apresentação das perguntas, das curiosidades sobre a Nestlé, sobre nós como profissionais também, que somos engenheiros e estivemos onde todos estão. Então, tendo qualquer pergunta, tomem nota para que no final a gente possa ter uma conversa. Falando de Nestlé, inovação está na nossa veia. A gente nasceu por inovação e promovemos inovação em tudo o que fazemos sempre, né? Aqui tem um pouco do timeline da empresa. A gente nasceu na Suíça para combater um problema de mortalidade infantil, quando a Henri Nestlé olhou a realidade daquele momento e conseguiu, como químico, desenvolver um produto que ajudou, né, nessa questão de trazer mais vitalidade às crianças. E daí a gente vem desenvolvendo produtos todos os anos, tecnologia todos os anos, e sem dúvida, a nutrição continua como uma das partes, uma das categorias muito importantes dentro do nosso portfólio. No Brasil, a gente está muito feliz porque estamos completando neste ano 100 anos. Nascemos em Araras, aqui no estado de São Paulo, com a primeira fábrica em 1921, produzindo leite condensado, leite moça, tão querido e tão conhecido por todos os brasileiros. E nos sentimos muito brasileiros, né? Somos uma empresa que está presente em 99% dos lares, que tem produção em diversas categorias e, portanto, temos uma experiência como indústria de alimentos bastante grande. Falando de inovação, um pouco mais para dar o contexto do que a Nestlé é no mundo, os centros de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento estão distribuídos no mundo, né, por categoria. Então, a gente tem chocolate no Reino Unido, a gente tem biscoitos no Chile, tem diversos centros de pesquisa e desenvolvimento. Tem o centro de pesquisa que fica na Suíça, que é o NRC, e também temos nos mercados onde a Nestlé está, os grupos de aplicação, que são o grupo de engenheiros de produto que faz a aplicação, né, que faz a instalação dessas pesquisas e desenvolvimentos nos mercados, nos países onde aí a gente tem fábrica, de uma forma mais próxima mesmo das manufaturas. Inovações menores e renovações são sempre também lideradas pelo grupo de aplicação que fica no mercado. E nesse gráfico da direita, vocês podem perceber o quanto que a Nestlé Brasil tem investido em inovação ao longo dos anos. Nós acreditamos muito que a inovação faz parte do negócio e está aí para consolidar, né, a nossa marca, a nossa qualidade, o nosso espírito. A inovação precisa de patrocínio e por isso esse gráfico aí é sempre crescente. Representa muito do que a gente investe para o país também, para o Brasil, e acreditamos aqui. E aí a gente fala de 100 anos de história, de uma empresa que nasceu sobre inovação, uma empresa que vai muito mais do que 100 anos. Portanto, a gente não pode seguir essa tendência normal, a linha reta, a linha linear. Nós precisamos, de alguma forma, ser aceleradores de disrupção todo momento, para que a gente consiga, sim, ser vista sempre como inovadora, uma empresa que traz aquilo que o consumidor espera. A gente tem que flexionar essa curva para o disruptivo, e aí vem alavancas. Uma delas, sem dúvida, a inovação, o digital, e isso tudo contribui para que a gente, a partir de hoje, mirando um futuro, tenha uma curva muito mais acelerada do que a tendência normal se a gente não tivesse essas alavancas contribuindo. Falando de inovação, de transformação digital para as fábricas, onde a gente é responsável, aqui tanto eu quanto o Roberto, a nossa equipe trabalha estruturada em pilares. Esses pilares estão agrupando as tecnologias da indústria 4.0. A indústria 4.0 que nasceu em 2012 na Alemanha, quando a gente começa a entender a revolução industrial que estava aí acontecendo no momento, e aí se estabeleceu um grupo para este entendimento e se denominou aí então que haveria então, que estávamos passando por uma virada de indústria 3.0 para 4.0 e principalmente pelo fato de a gente trazer muito mais conectividade, trazer sistemas integrados,
nós fizemos, então, ditamos aí o que é a indústria 4.0, o que é galgado por 9 grandes pilares. Vai IoT, vai computação em nuvem, vai robô colaborativo, vai veículos autônomos. Nós, da Nestlé, olhamos para isso que é uma definição de literatura, definição de mercado, e agrupou, né, nós agrupamos essas tecnologias em alguns pilares, colocando aí como um programa de transformação. Eu tenho essa liderança no mercado, o Roberto está na equipe também, fazendo parte deste grupo, né, na coordenação, né, do programa, e bastante focado, já vai contar um pouco sobre a história de Open Innovation, de trabalho com ecossistema. A transformação digital das fábricas no Brasil tem um papel bastante importante. Como a gente acabou de comentar, Caçapava é onde a gente tem uma das fábricas mais importantes do grupo, é a Lighthouse, é a nossa planta piloto. Então, o Brasil, através de Caçapava e das outras 14 fábricas, tem um papel bastante importante, que é pesquisa, desenvolvimento em soluções digitais, soluções da indústria 4.0, para a instalação aqui como um piloto, e exportar também e inspirar o resto do grupo ao redor do mundo. Nós falamos de mais de 400 fábricas ao redor do mundo. No Brasil são 14 unidades. A gente está distribuído, aqui tem um mapinha das fábricas com que a gente trabalha. São 14 unidades que trabalham produzindo todas as categorias. Por serem categorias diferentes, tecnologias totalmente diferentes. E aí nós viemos aí com toda a indústria 4.0 para cobrir essas diferentes tecnologias em questão de processo, mas adaptando o que é da indústria 4.0 para atender a realidade de cada fábrica. Nós temos 100 anos. Nós temos dentro das nossas fábricas a indústria 2.0, a 3.0, né, e estamos transformando para 4.0. E aí a gente vai conviver com isso, sem dúvida, porque tudo que está aí é eficiente. Somos uma manufatura com eficiência elevadíssima, a gente tem mais de 85% de OEE numa média de Brasil, que é benchmark, e aí, sem dúvida, o digital agora tem um papel muito relevante, que é elevar ainda mais a competitividade da nossa manufatura, né? Aumentar a competitividade e contribuir para que o Brasil seja ainda mais relevante para o grupo, ainda mais trazendo ainda mais resultado para o grupo, né? E sem dúvida fazendo com que o valor agregado dentro da fábrica cresça. Nós não vamos descartar a indústria 2.0 ou 3.0 que existe, nós vamos conviver com ela. Nós não vamos descartar toda a história de excelência operacional que nós temos dentro das fábricas, com Lean, com TPM, tudo que vocês estão vendo em teoria ou até na prática, muitos já devem estar na indústria, nós não vamos descartar. Isso faz parte do core, da governança, do nosso modelo de governança, e a gente traz o digital para contribuir, porque para de 86 ir para mais alguns pontos de eficiência se torna mais difícil. E a tecnologia está aí para nos ajudar quanto a isso. Como que está o nosso programa? Nós começamos as primeiras experiências, lembra que eu falei? A indústria 4.0 ela é de 2012 na Alemanha. Isso dentro da indústria automotiva, nas montadoras, isso é sempre mais adiante, né? A indústria, nós, no nosso caso, e eu tenho trabalhado bastante com outros pares da indústria de alimentos, a gente sempre vai um pouquinho depois. As plantas que nascem, têm nascido by design, têm nascido digital, mas as plantas mais tradicionais ou mais antigas, não necessariamente, e a gente tem uma curva de adaptação dessa indústria. A de alimentos, normalmente, é um pouquinho depois das montadoras, né? Nós aqui começamos o nosso programa em 2019, um pouco depois do que foi lançado na Alemanha, obviamente também porque depois isso tem cada vez mais se disseminado, o custo melhorado, e a gente conseguiu aproveitar melhor da tecnologia aqui. Em 2019, a gente estabeleceu o programa, e daí a gente só cresce quanto ao investimento. Tá? Não tenho os números aqui por questão de sigilo, me desculpem, não podemos abrir, mas a gente tem crescido alguns milhões de reais todos os anos. É um programa que cresce mais de 20% em investimento anualmente, mostrando o quanto que a gente acredita na indústria e o quanto a gente investe na indústria aqui no Brasil.
É um programa que também traz muito benefício, né? Deixa a gente mais competitivo, sem dúvida, tornando o custo de manufatura, que é um custo relevante, ao longo do tempo, também um pouco menor, ou deixando mais competitivo, fazendo com que a gente consiga, não necessariamente talvez reduzir ele, mas abater aquilo que é a inflação, que é um dos temas que a gente tem ouvido bastante, né? Abater um pouco disso que acontece bastante na nossa realidade. O nosso programa hoje tem 221 iniciativas. A gente tem diversos projetos em todas as 14 fábricas, em diversos pilares. Um programa bastante saudável, né? Tem um payback de 2,5 anos. Para quem gosta de índices financeiros, aí é um índice bastante aceitável. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação. Na fábrica de Marília, Montes Claros, a gente tem a aplicação de robô colaborativo, uma das aplicações da indústria 4.0, o robô que já vem diferente da indústria 3.0, né? O robô da 3.0 você tinha que enclausurar, você não poderia deixar acessível, né? É um robô que não sabe que as pessoas estão invadindo o espaço, que pode colocá-las em risco. O robô colaborativo, o robô da indústria 4.0, já é um robô que é todo sensoriado e percebe que a pessoa está chegando num ambiente e ele reduz velocidade e ele protege a pessoa, né? Então, inclusive, são robôs que compartilham o mesmo espaço, talvez numa linha de montagem, numa linha onde, no nosso caso aqui, a gente vai fazer a alimentação. Aqui no lado esquerdo é a linha de Nestlé, da fábrica da Nestlé Dolce Gusto, que fica em Montes Claros. Eu estou ali com o robô trabalhando, alimentando uma linha, ao mesmo tempo que tem pessoas transitando, porque é totalmente seguro. No centro, a gente vê uma aplicação também de indústria 4.0, também Dolce Gusto, onde a gente consegue mostrar um pedido que você pode fazer no site, né, no dolcegusto.com.br, você pode personalizar, customizar seu pedido. Você pode pedir uma caixa de 50 cápsulas ou de 100 cápsulas, totalmente selecionando totalmente aquilo que você gosta. Você pode pedir uma cápsula de cada sabor. E aí, este pedido vai direto para os nossos, integrado com as nossas linhas, e a gente monta a sua caixa, que sai com seu nome, conforme você solicitou, 50 ou 100 cápsulas. Isso é a indústria 4.0, aquela história que eu falei de conectividade, de os pontos estarem ligados, e do link direto do desejo do consumidor, customizando ao máximo, né, o produto. No lado direito desse slide, você vê algumas imagens aí da fábrica de Caçapava, do Vale. É a nossa fábrica que fabrica Kit Kat e os demais chocolates da marca Nestlé. A gente também tem diversas aplicações utilizando aquilo que vem da indústria 4.0, né? Os colaboradores estão trabalhando já com a gestão de rotina, com tablets ao redor da linha. A gente não tem mais a necessidade de trabalho repetitivo de pessoas ao final da linha montando pallets com caixas né, de produtos prontos. E aí, onde a gente tem também experimentado diversas outras soluções dentro desses tablets, fazendo com que o dia a dia das pessoas seja mais fácil, fazendo com que a gente consiga levar para as pessoas conhecimento através do tablet ou de soluções de gestão de conhecimento. Por exemplo, não necessariamente a indústria 4.0 é robô, tá? Isso é importante ficar aqui para a nossa conversa de hoje. Eu não estou falando de substituição de pessoas, eu estou falando de trazer eficiência para o dia a dia das pessoas e a gente agregar valor para a hora delas. Eu tenho que rodear as pessoas de tecnologia para fazer elas serem cada vez mais instrumentos que agregam valor, né, àquela rotina daquela fábrica, tá? E aí vem todo um processo de preparação das pessoas, do ambiente, para que a gente consiga ouvir, entender as necessidades, produzir uma solução e entregar bem uma solução. Falando de Rota 2024, nosso planejamento estratégico, olhando para frente, então, né, viemos de 2019 até hoje, viemos bem, estamos com um programa saudável competitivo. Como que a gente se organizou para ir para frente? Nós temos 4 grandes pilares que a gente patrocina e vai continuar patrocinando projetos. Um que chama autonomia,
E autonomia dentro de indústria é um tema super importante, né? Nós precisamos cada vez mais trazer empowerment para as pessoas. Nós precisamos cada vez mais fazer com que as pessoas tenham a liderança da sua rotina e tenham a condição de tocar por saber, né? Por ter total confiança pelo conhecimento e pela experiência ou pela tecnologia que está rodeando ela. Então, ela ter condição de fazer isso sozinha, sem depender de chefe. Isso é autonomia, né? E a autonomia também se estende um pouco mais, a autonomia de processos. Aí eu trago um pouco do tema de machine learning, inteligência artificial, que são outros assuntos da indústria 4.0 que colaboram para os processos das fábricas, né? Por quê? Porque eu posso ter rotinas que as próprias linhas se comandam sozinhas, não dependendo que as pessoas estejam lá para clicar no botão. Clicar um botão não agrega valor, né? Nós, como consumidores, não pagamos para que a indústria que está produzindo o nosso produto tenha uma pessoa apertando o botão. Não, isso não agrega valor, né? Então, a gente tem que trazer a tecnologia para colaborar com isso. E eu pego o tempo das nossas pessoas e a gente vai agregar valor de forma diferente. Agilidade é outro tema super importante. Como que eu faço as decisões serem tomadas rápidas baseadas em dados? E aí vem outro tema super importante para o momento para quem está alavancando carreira. Ciência de dados, gerenciamento de dados, data science. Gente, todos esses temas, machine learning, tudo que vocês puderem saber um pouco, estudar um pouco mais sobre isso, a indústria está precisando. Agilidade, aqui vem muito de preparar os cenários para que as áreas, para que as pessoas consigam tocar suas rotinas muito mais direcionado por dados, muito mais direcionados, sem ter que preparar cenários, baixar planilhas e gastar tempo e juntar muitas vezes opiniões. Aqui a gente teria agilidade como uma ferramenta para a gente também aumentar a competitividade, por isso que é um dos pilares que a gente acredita. Flexibilidade é outro tema. Eu tenho que ser flexível. Não somos mais a indústria que faz Ford T, preto, né, um único modelo, isso já foi, isso é passado. Nós, né, trazendo um pouco para a nossa realidade, nós não somos mais a indústria que faz ninho integral todos os dias, né? Hoje a gente tem um portfólio da marca Ninho gigantesco na prateleira. Então quer dizer que eu, para a indústria, preciso pedir muito mais setup, preciso, tendo setup, ter limpeza, ter tempo de parada de linha, o que agrega custo, né? Linha parada agrega custo, né? E aí a gente precisa trazer a tecnologia para que o tempo de limpeza, para que o tempo de setup, para que os tempos de parada sejam menores e eu consiga ter linha flexível que produza todo o portfólio que a gente tem. Sustentabilidade, o quarto tema. Só antes de você mudar de tema aí, Ronald, acho que conectando com o ponto que você falou de eficiência, né? Que você precisa ter toda essa flexibilidade e manter aquele alto nível que a gente alcançou de mais de 80% de OEE, que aí é um jogo duro. Para quem já trabalha na indústria, tem alguma experiência com a indústria, sabe que isso não é uma equação fácil de alcançar, né? Não é fácil, não é fácil, exatamente. Então, aqui a gente fala de eficiência a 86%. Para eu ser eficiente, eu não posso ter linha parada, certo? A linha não pode quebrar ou a linha não pode estar parada de forma planejada. Para que eu faça setups, trocas e tenha muito mais inovação e muito mais SKUs, né? Cada SKU um produto novo, eu preciso ter parada planejada para trocar de produto, né? Aí está o desafio, como que eu faço que a minha parada seja tão rápida que eu não agregue custo para a produção? Porque é isso que não se aceita, agregar custo jamais, né? Aqui a tecnologia vem agregar e a gente está usando bastante disso junto com a nossa engenharia para que a gente consiga ser, assim, uma empresa, uma manufatura flexível, atendendo todas as demandas de marketing, todas as demandas dos consumidores. E aí a gente vem para o próximo tema que é sustentabilidade. Como que a gente trabalha o tema de sustentabilidade trazendo tecnologia, né? Nós estamos avançando muito para o time de agronegócio, para o time que cuida de café, cacau, né? Que cuida de abastecimento da cadeia leiteira. Um universo totalmente relevante para a Nestlé,
né? É um ambiente que é uma extensão da nossa indústria, porque é a nossa matéria-prima. Então, a gente está, sim, colaborando muito com tecnologia para contribuir com o agronegócio da nossa cadeia, para cada vez mais ser uma cadeia sustentável, atendendo às metas que a companhia tem, né, de ser zero impacto global, tudo que a gente já vem publicando aí, como Nestlé. Além disso, também estamos trazendo né, sempre trazendo e buscando, portanto, aqui, para todos vocês que são da universidade, nós estamos buscando, e se vocês tiverem algum tema em estudo, ou proposta, ou projetos que queiram colaborar conosco, sobre sustentabilidade, não só para o agronegócio, mas para a eficiência energética, para a redução de emissões, para tudo isso que envolva as fábricas, a indústria, estamos totalmente abertos. A gente já vai falar dos canais para nos buscar, para a gente conseguir desenvolver alguma coisa junto, tá bom? Indo um pouquinho para frente, então eu vou entrar um pouco no assunto de olhar para o futuro, 2024 é a nossa estratégia, e a gente tem algumas coisas que precisam ser estabelecidas para que a gente trabalhe uma inovação direcionada. A gente tem um grupo de programa, como eu falei por pilar, os pilares precisam convergir, precisam ter um norte. Portanto, aqui está o nosso framework de trabalho. No lado esquerdo, 3 grandes princípios nos guiam. Um primeiro que precisamos fazer um desenvolvimento, uma transformação que é centrada nas pessoas. Eu preciso ouvir as pessoas que vão utilizar. Eu preciso respeitar as gerações que estão dentro da fábrica para desenvolver alguma coisa. Não é só pegar um aplicativo e entregar na mão de um operador. Tem que ser um aplicativo totalmente intuitivo. Não pode gerar, né? Ninguém pode ficar reativo ao receber uma tecnologia. Eu tenho que respeitar essas pessoas porque são muito importante, são pessoas com conteúdo extremamente importante e a gente quer, né, que elas estejam integradas no desenvolvimento de inovação, criando inovação conosco, buscando a gente para entregar inovação. Colaboração externa, a gente já vai entrar um pouco em detalhe, e também resultado. Nós temos que estar direcionando sempre o programa para resultado, né? Existe uma fatia, claro, dessa inovação toda que a gente paga por ela. Não necessariamente reverte num resultado super competitivo, mas a gente decide por pagar por ela porque é a forma de fazer a carruagem andar. A inovação precisa de patrocínio, ela custa, mas a gente traz paralelo a isso alguns projetos que bancam esses pagamentos, tá? No lado direito, a gente vê ambições, então, 2 grandes temas, agilidade, competitividade. Em agilidade, nós estamos com 3 blocos importantes, que é autonomia, como eu já comentei. Um segundo, integração de operações. Então, por que não, através de tecnologia, fazer com que a fábrica de Tuiutaba tenha comando de alguns processos na fábrica de Ibiá? Se eu tiver com o especialista em Tuiutaba. Por que eu não posso fazer Caçapava, por exemplo, ter comando ou tocando alguns processos da fábrica de Vila Velha, que é outra fábrica de chocolates também, né? Por que eu não faço essas integrações remotas acontecerem? Nós estamos desenvolvendo isso e a visão de 4 anos, de 3 anos, é que a gente consiga ter algumas operações acontecendo de forma integrada e sendo assistidas de forma remota, né? De uma forma que flua, né? Com tecnologia que flua, que não fique... porque hoje a gente tem algumas dificuldades, até nas nossas casas. Você vai assistir um vídeo usando a internet, tem hora que trava, né? Imagina uma indústria, você não pode ter travamento numa assistência remota, né? Não tem como. E o terceiro bullet, aqui vem o tema de dados que eu comentei. A gente quer migrar de um modelo de gestão descritivo para um modelo de gestão cada vez mais preditivo. O que eu estou falando? Eu estou falando que a gente vai ser data-driven. Eu estou falando que a gente vai sair do modelo tradicional, onde eu faço a gestão dizendo, cara, ontem a produção deu vermelho ou verde, ou seja, deu dentro ou deu fora, ontem. Eu vou sair desse cenário para fazer uma reunião, uma gestão de processo, dizendo, cara, trabalhe nessa variável A, B e C, porque amanhã tende a dar vermelho. Você precisa reagir agora, porque o meu sistema preditivo está dizendo que se você não mexer agora, vai dar problema ali na frente. É mais ou menos como dirigir olhando o Waze, que ele te reencaminha por lugares diferentes para que você não pegue trânsito. Essa é a lógica, tá? No lado direito, quando a gente fala de competitividade, vem os temas. De novo, flexibilidade está ali. É uma prioridade, porque customização
cresce. Inovação, cresce. A engenharia toda, todo time que está aí nos ouvindo sabe que esse é um tema que não vai deixar de existir jamais. E aí vem outros temas como aumento de produtividade e sustentabilidade, tá? Bom, tudo que a gente fala de transformação de negócio, eu trago esse tema de pessoas, porque nós precisamos cuidar de pessoas, e aí um dos pilares importantes do nosso programa é o pilar de gerenciamento de mudança. E dentro de gerenciamento de mudança está cultura. Cultura, por quê? Porque a gente tem 4 gerações dentro de qualquer empresa, né? A gente vai chegar... Eu cheguei na indústria há 18 anos atrás. Mas quem está chegando hoje vai encontrar 4, 5 gerações. Vai ter X, vai ter Baby Boomer, vai ter gente que não nasceu vendo celular, né? Hoje, minha filha, por exemplo, já está louca para pegar um celular desse e mexer. Quem está chegando hoje na indústria tem muita facilidade de trabalhar com tablet ou com celular. Quem chegou na indústria há 30 anos atrás, que está prestes a se aposentar, não. Vai saber usar o WhatsApp. Os mais avançados, alguma outra coisa. Agora, como você valoriza essa mão de obra? Como você integra essa mão de obra no processo de inovação? Como você prepara essa mão de obra para ela colaborar na inovação? Esta é uma missão do nosso programa e nós trazemos isso para a pauta. Nós temos o RH da Nestlé como líder desse pilar e colaborando ativamente no programa de transformação digital. E aí eu trago esse tema porque quem pensa que transformação digital, que indústria 4.0, que isso aí é tecnologia, é TI, engenharia, está muito enganado. É sobre gente. Tá? Tecnologia, os aplicativos, isso você compra, isso tem de prateleira ou você desenvolve contratando quem saiba. Agora, as nossas pessoas estão aí, são essas pessoas que fazem o nosso negócio, são essas pessoas que fazem a nossa história e vão continuar fazendo a nossa história, é sobre essas pessoas que o nosso programa trabalha para que a gente consiga seguir muito bem essa história, trazendo a tecnologia para agregar, para fazer também todos evoluírem juntos. E aí quem chega na indústria agora, né, isso fica a dica. São 5 gerações. Precisamos saber trabalhar com as 5 gerações, porque todas têm muito valor. Falando sobre inovação... Só aproveitando esse tema aí, Ronald, fazendo um comentário rápido em cima desse tema das diferentes gerações que a gente tem, né? E eu estava lendo um artigo super interessante de como que cada geração está consumindo mídia. Mas tem um ponto, só um testemunho, assim, uma experiência bem legal para vocês levarem em como isso é real, né? O Ronald falou sobre a importância da análise de dados, do analytics, né? Do business analytics e como a gente está estruturando os dados para transformar eles em informação para tomada de decisão. Isso é fundamental e qualquer competência de formação vai precisar ter um pouco disso para conseguir trabalhar com tecnologia, porque a tecnologia está aí, independente da sua área de formação. Em uma discussão que a gente teve recentemente com o líder do nosso pilar, que a gente chama de Process Mastership, que é o pilar que cuida realmente da inteligência que a gente embarca no processo com essas tecnologias, com Machine Learning, com Advanced Process Control, com essas tecnologias que a gente usa para melhorar o controle do processo. E ele estava falando, cara, você sabe qual que é a minha preocupação? Não é a nossa capacidade de desenvolver um algoritmo para Machine Learning ou para Deep Learning ou para qualquer que seja a tecnologia. A capacidade que o operador que está ali tem de entender as variáveis do processo e como que a gente deve controlar elas, né? Então, e aí quando a gente volta para a fábrica, né, para a população que a gente tem ali, quem são os que mais têm experiência nisso? São os que estão há mais tempo lá, são operadores de 25, de 30 anos, que são justamente da geração Baby Boomer, das gerações mais avançadas. Então, assim, eles são fundamentais para que a gente consiga construir uma tecnologia de qualidade, que realmente dê resultado e faça um bom controle no processo, né? Só um adendo aí, que isso faz muita diferença de fato. Se a gente não tem esse conhecimento, a tecnologia não sai pronta, tá, gente? Controlando tudo e fazendo tudo que precisa ser feito. A gente precisa trazer essa experiência para que os modelos aprendam, né? Exatamente. Eu acho que o mais importante que falar de geração é falar de gente, né, Boiane? Falar como
nós precisamos cuidar das pessoas, não importa da geração, importa ela como indivíduo, né, e trazer para o grupo. A gente, como programa de transformação, eu participei não só de digital, você também, né, mas de programas de transformação envolvendo Lean, TPM, outros momentos, outras transformações que a gente já fez. Sim. Nos importa o indivíduo, trazer ele para o grupo, né? Isso que é super importante, porque o conhecimento dele sempre agrega. Nessa página a gente vai, e aí eu paro de falar um pouco, Roberto vai entrar um pouco mais, a gente vai falar dos exemplos de programas de inovação colaborativos que a Nestlé tem. Né? Open Innovation, ou os nomes que a gente tem visto por aí, inovação com ecossistema, é tudo a mesma coisa. Aqui a gente tem alguns exemplos, por quê? Porque a gente acredita e a gente patrocina sempre essa inovação aberta, essa inovação colaborativa. A gente tem programas estruturados globais. Aqui na esquerda a gente vê o Henri Nestlé, que lança os desafios aleatoriamente. São diversos desafios que se lançam ao redor do mundo pelo canal do Henri Nestlé. A gente tem o Ingenious, que é para colaboradores. Esse é só para a inovação, usando propostas e soluções e ideias internas de nós, né, próprios colaboradores de Nestlé. O Decelerator, ele é um programa do R&D, ele incuba empreendedores, startups, grupos de estudo por meses dentro de um dos nossos centros de desenvolvimento, né, e faz esse mentoring, esse processo de aceleração da ideia. Precisa ter uma ideia, uma proposta, e aí todos esses programas que eu estou falando estão na página nestlé.com, tá? Se quem quiser depois entrar um pouco mais em detalhe, e até se tem uma ideia que é lançar para o Nestlé Global na Suíça, do Accelerator, por exemplo, tem uma ideia de um produto inovador, quer lançar, quer tentar patrocínio, entra direto na página nestlé.com, lá estão os links de que vão levar direto a esses canais. No lado direito, mais focado em Brasil, nós temos o programa Panela, que ele é o nosso programa de inovação com ecossistema para todos os temas de Nestlé Brasil. Aqui a gente vai ver desafios e temas para marketing, para indústria, para supply chain, para todas as áreas da Nestlé. Então, panelanestlé.com.br, é aí que você também vai encontrar todos os canais e todos os programas, todos os desafios que estão abertos buscando por empreendedores, por pesquisadores, por pessoas que estão a fim de desenvolver alguma coisa conosco. Dentro do Panela Nestlé, nós temos o link do Centro de Inovação e Tecnologia, que é o CIT, onde a gente tem aí o grupo focado em Indústria 4.0, que o Roberto vai entrar em um pouco de detalhe com vocês agora. Bom, gente, conectando com o que o Ronald estava falando, o que foi percebido é que quando começou esse movimento da transformação digital nas fábricas, a maior parte dos projetos no início ela foi desenvolvida internamente, né? O pessoal da engenharia, de anos de engenharia, perceberam essa necessidade, começaram esse movimento muito forte, né? Para a Nestlé especificamente, a parte de automação através de robôs, como o Ronald falou, né? A gente começou a sair daqueles robôs enclausurados, aquelas grandes estruturas, para os colaborativos, para os coexistentes, e isso, assim, de um ano para o outro, começou a ter uma atratividade muito grande, até em termos financeiros, né? A tecnologia começou a ser muito acessível, e isso rapidamente avançou, né? A partir daí puxou essas outras frentes, outros pilares que a gente tem de desenvolvimento, mas se percebeu então a necessidade em um determinado momento da gente começar a pensar diferente. A engenharia veio, fez o seu papel, deu essa sprint inicial, mas a gente precisava começar a pensar diferente, pensar em inovação, olhar para aqueles temas. E a gente tinha dificuldade, tinha desafio, mas não tinha solução. Né? E como que a gente ia trabalhar com isso? Como que a gente ia trazer soluções inovadoras ou soluções que a engenharia ainda não conseguia atender com as soluções que estavam disponíveis naquele momento, né?
Então, foi quando surgiu a oportunidade, né, e a ideia de trazer o Open Innovation, que já acontecia no mercado, através do Panela, do time de transformação digital, que atende toda a Nestlé Brasil, um pouco mais voltado para a indústria, né, dentro da área técnica, como a gente chama, e criou-se esse Centro de Inovação em Tecnologia dentro do Parque Tecnológico em São José dos Campos. Pode passar, Rony, de primeiro slide, por favor. A gente fica alocado no, como eu disse, no Parque Tecnológico. Então, foi criado um escritório físico aí dentro do parque, toda uma parceria, depois de uma longa discussão. A gente está completou, aliás, esse mês, oficialmente 1 ano, né? Faz pouco mais de uma semana que a gente completou 1 ano de trabalho efetivo aí nesse escritório, já com um time dedicado, com vários projetos rolando. Então, qual que é a ideia aqui? Plantou-se uma semente da Nestlé dentro de um ecossistema, então a gente está fisicamente alocado dentro desse ecossistema de inovação, onde a gente tem contato e está ali nesse ambiente que está respirando inovação. Então, a gente fala com grandes empresas que estão ali no parque, como o Airbus, como empresas de tecnologia, como a Stefanini, que já desenvolveu soluções para nós, né? São grandes empresas de tecnologia, de software, empresas também que oferecem hardware, né? Como vocês veem do lado direito ali, a Altasa, que está desenvolvendo um projeto com a gente, que é um sistema de visão computacional, então eles têm o hardware e têm o software. Então, a gente começou a ter contato com diversos tipos de empresas de diferentes segmentos, conversar com elas, startups, empresas consolidadas, e também universidades, com o hub de inovação que fica dentro do parque, que administra todo esse ecossistema, que nos traz uma capacidade de entender o que está acontecendo e também uma velocidade maior para inovar. Né? O Ronald já começou a falar sobre as páginas, as conexões que a gente tem de ideias, para que venha do ambiente externo essas ideias, essas propostas para inovar, e aqui a gente consegue materializar isso, centralizar e materializar. Né? Eu até deixei para vocês no chat aí o link da nossa página de desafios, onde vocês podem ver alguns desafios que a gente já trabalha. Pode passar, Ronald. Então, como que a gente trabalha no Centro de Inovação e Tecnologia? Né? É realmente uma sala onde a gente está focado na inovação, como eu comentei, e a gente se estruturou e se dividiu para se organizar da seguinte maneira. Nós temos um time que está sob a coordenação do Dihon, que é nosso gerente de inovação, mais focado em solução e tecnologia mesmo, que é uma equipe de bolsistas, né, que trabalha diretamente com a gente através do CNPq, fazendo pesquisa e desenvolvimento de alguns temas específicos que a gente trabalha. Então, a gente tem toda uma dinâmica que a gente trabalha com as fábricas, com o time corporativo também, entendendo quais são as principais dificuldades, os desafios que nós temos na operação e onde a gente pode atuar com novas soluções. E a gente traz para esse time e entende, olha, isso a gente vai desenvolver, vai pesquisar internamente com esse time aqui, com a competência que eles têm. Todos eles são mestrados em alguma área aí de tecnologia, né? Alguns em controle e automação, tem até engenheiro aeroespacial, para trazer essa pesquisa e essa solução para que a gente desenvolva internamente, ou a gente eu tenho uma responsabilidade dentro desse time de fazer as conexões externas, de coordenar as conexões externas, que é onde a gente entra forte aí com o que a gente chama de Open Innovation. Mas o Open Innovation, ele vai em várias frentes, como vocês podem ver do lado direito. A gente pode trabalhar com um hub de inovação, que pode nos trazer várias frentes de conexões. A gente pode trabalhar com universidades, a gente pode trabalhar com centros técnicos, e a gente pode trabalhar, e trabalha muito também com as startups, né? Tentando trazer tudo que eles têm de bom, de desenvolvimento e de diferente para fazer esse aporte aí para soluções que a gente precisa. E dentro desse contexto aí, tem um item específico aqui que a gente busca também através de agências de fomento ao desenvolvimento tecnológico. Então, hoje no Brasil, até um ponto para vocês anotarem, darem uma pesquisada depois, que é muito interessante, principalmente para quem tem interesse de empreender. Né? Existem muitas opções de fomento ao desenvolvimento tecnológico. Então, se você tem um projeto, um bom projeto, uma ideia, existem muitas maneiras de você buscar por fundos que vão te ajudar a desenvolver, a transformar essa ideia num produto. Né? E com a Nestlé não é diferente. Por quê? Para que essa roda gire,
para que do fomento, para que da ideia, para que do produto, né, que alguém desenvolveu, isso vire uma solução e escalone a um nível industrial, uma empresa como a Nestlé é fundamental. Né? Tem muita gente que se questiona, fala, poxa, mas a Nestlé está trabalhando com fundos do governo para o desenvolvimento tecnológico, uma multinacional, a maior empresa de alimentos do mundo. Sim, a gente está, porque empresas como a Nestlé fazem essa roda girar. Ela pega aquele cara que consegue um fomento para desenvolver uma solução e ela transforma essa solução num produto aplicado na indústria, que é o que vai monetizar, que é o que vai escalonar e fazer, transformar isso numa solução. Tá? Então, para quem tem a ideia de empreender, está pensando em abrir uma startup, estudem sobre várias frentes de fundo de desenvolvimento tecnológico que existem no Brasil. Pode passar, Ana. E aí, como se dá? Né? Sendo um pouco mais prático aqui, falando sobre como funciona esse esquema de inovação aberta. Né? A gente trabalha com uma plataforma, né, uma parceria aí com uma empresa que é especializada, uma startup que é especializada em inovação aberta, então ela atende as empresas que querem fazer inovação aberta, e eles também são uma startup, e eles têm uma plataforma que eles desenvolveram focadas nessa dinâmica de como abrir um desafio, de como lançar um desafio para o ecossistema e como gerenciar esse desafio, porque muitas empresas envolvidas, diferentes tópicos, várias startups que fazem parte, ou até a gente tem hoje grandes empresas consolidadas que também estão se movimentando para inovar. Então, a gente tem uma plataforma onde a gente lança o desafio, torna ele público, a gente compartilha no LinkedIn, compartilha no Panela, né, nessas páginas que o Ronald comentou, todo mundo tem acesso, você pode entrar lá, se inscrever, a gente vai receber sua inscrição, suas informações, e a gente consegue gerenciar tudo isso num funil dentro dessa plataforma, e aí a gente já vai aí a mais de 20 desafios lançados, e mais de 200, aí quase 300 startups já conectadas nesses nossos desafios ao longo desse ano. Pode passar. E aqui a gente tem um pouco como funciona essa dinâmica, né? Então, a gente tem algumas etapas. Quando a gente lança o desafio, a gente abre para inscrições, né? Faz uma comunicação aí muito forte, às vezes pelo site da Nestlé, todos esses canais de mídia, como eu comentei para vocês. A gente recebe essas inscrições, faz um kickoff onde a gente apresenta o projeto para as empresas, uma discussão com eles, né? Do que a gente espera, de quais são as expectativas, e é onde a gente vai para esse quadrinho do meio aí, onde a gente faz o matchmaking, que é justamente entender como que as empresas conectam com aquela necessidade que a gente tem, né? Se de fato a solução que eles oferecem faz sentido para o que a gente está esperando. E aqui é onde acontece, podemos dizer que é a mágica da inovação aberta, né? Porque na hora do matchmaking, a gente tem de empresas consolidadas, como desafios que estão correndo, que a gente tem empresas que já atendem a Nestlé, são parceiras da Nestlé por longos anos, 20 anos, por exemplo, e estão buscando inovação, e estão oferecendo produtos, mas empresas também que acabam de lançar um produto no mercado e pode ser um produto realmente inovador e a gente fala, não, é aqui que a gente quer e a gente vai trabalhar com isso, e podem surgir modelos de negócio diferentes, né? Desde uma parceria, onde uma grande empresa consolidada, como eu falei, que já era o nosso fornecedor, pode oferecer isso para a gente, já numa escala, para a gente entender com o nível de maturidade como isso funciona, bem como a gente incubar uma startup, trazer ela para dentro do nosso ambiente e falar, olha, a gente vai trabalhar com vocês, vai ajudar vocês a consolidar esse produto, escalonar isso e vocês vão virar, de fato, uma empresa com capacidade de fornecer para outras grandes empresas. E daí por diante a gente faz o processo de inovação até chegar na prova de conceito. Pode passar, né? E aqui, para fechar essa parte de conexões, né, eu trouxe um chart aqui para falar que não, a gente não para por aí, não é só uma questão de conexão entre a Nestlé e a startup, ou a Nestlé e a universidade, né? Então, aqui a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, esse ecossistema está borbulhando, né? A gente tem desde soluções para indústria, com hardware, com equipamentos, com engenharia, mas a gente também tem plataformas de software que nos atendem em uma área, como, por exemplo, eu coloquei regulatórios, que é a área que define a nossa tabela nutricional dos produtos, como que a gente consegue ser mais eficiente e mais inteligente nos nossos processos transacionais,
né, nos nossos fluxos de informação. A gente faz contato com universidades como vocês, a gente faz contato com centros de inovação. A gente está agora, um outro tema interessante que tem aqui, já olhando para a nova tecnologia do 5G, e entendendo como que a gente vai transformar o 5G que a gente pensa tanto na comunicação, né, para os celulares, né, para a comunicação que a gente tem na vida pessoal, mas como que a gente vai trazer isso para a indústria? E ajudar a gente a ser mais eficiente nas nossas conexões, por exemplo, para assistência remota, como o Ronald falou. Não pode cair na hora que a gente está fazendo o startup de um equipamento lá com o time da Alemanha, que eles não podem vir para o Brasil porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente precisa que o startup aconteça, a gente precisa ter uma banda larga que nos atenda ali. E muitas vezes dentro da fábrica é um desafio. E aí a gente está começando a estudar o 5G, por exemplo, entendendo como que a gente vai transformar isso numa realidade. E para fechar aqui, esse chart, tem a parte de agro também, por exemplo, que a Nestlé faz parte, onde a gente tem contato com com os produtores que nos fornecem as matérias-primas, então a gente também está olhando para isso, a gente tem uma frente aqui dentro do time que trabalha focado em projetos de agro e sustentabilidade no agro. Então, como que a gente consegue trazer a tecnologia e tornar os nossos processos e as nossas conexões com os nossos produtores e fornecedores mais eficientes também, tá? Acho que é isso, Ronald. Ok, agora a gente tem um videozinho onde resume um pouco da missão, né? Vamos soltar o vídeo? Vamos lá. Missão e o papel do Centro de Inovação aí de São José dos Campos. São José dos Campos, São Paulo, 7 de outubro de 2020. Prestes a completar 100 anos de Brasil, a Nestlé dá vida a uma nova estrutura que olha para o futuro da produção de alimentos e bebidas, o CIT, Centro de Inovação e Tecnologia. A 10 minutos dali, em Caçapava, os viajantes frequentes da Via Dutra estão acostumados a ver a enorme e tradicional fábrica dos chocolates Nestlé e Garoto. Quem olha de fora não se dá conta, mas essa fábrica, com mais de 1.000 colaboradores, opera com o que há de mais moderno em tecnologias industriais. Ela é uma lighthouse da Nestlé, que indica o caminho da inovação nos processos produtivos para as demais fábricas no Brasil e em toda a América. O CIT chega com o objetivo de fortalecer e acelerar essa jornada de inovação da companhia, inserindo-a no ecossistema do Parque Tecnológico de São José dos Campos, formado por mais de 280 empresas, 4 universidades e diversos laboratórios. As soluções de indústria 4.0 desenvolvidas aqui serão testadas na fábrica de Caçapava e, se aprovadas, são adotadas pelas demais plantas fabris. Um lugar novo onde nós estamos fazendo muita integração entre empresas, startups e desenvolvimentos tecnológicos. Nós estamos trabalhando com as faculdades, tudo o que nós temos de desenvolvimento de tecnologias digitais para os desafios da nossa empresa. É um negócio fantástico, muita gente empreendendo, uma energia muito boa. Isso aqui vai dar grandes avanços para a nossa organização. Eu acho que aqui marca um passo extremamente importante para mais uma evolução dentro da Nestlé, dentro do que a gente chama de inovação da jornada, que cada vez mais a gente está galgando e liderando com esse centro incrível e maravilhoso, com pessoas com diversas expertises e que vão poder colocar a gente cada vez mais na ponta. Não só a indústria 4.0, eu acho que é interessante, a gente passou uma manhã aqui tendo uma aula com todo esse ecossistema, e tá dentro desse ecossistema é importantíssimo para a gente poder entender o pulso e para onde vai a inovação. Como uma companhia prestes a completar 100 anos de Brasil e presente em 99% dos lares brasileiros, este é um importante passo para construir a história dos próximos 100 anos da Nestlé no país. Essa é a nossa apresentação, gente. Muito obrigado. Agora a gente fica aberto a perguntas. Gostaria de agradecer a apresentação, né? Foi bem esclarecedora, bem
abriu um horizonte até para mim como pesquisadora, né? E abro a perguntas para os alunos, se quiserem enviar no chat, está à disposição agora. Ou se também quiser abrir o microfone para falar, também está disponível. Bom, enquanto os alunos vão Gostaria de pensando, perguntar, pode falar, pode falar. boa noite, agradecer primeiramente, uma ótima apresentação de vocês. Eu queria perguntar sobre a questão da transição mesmo, como que foi, se houve muita resistência, porque às vezes nessas mudanças, né, vai acontecendo um pouco, então queria entender um pouquinho mais de vocês. A transição não foi ainda, a transição é todo dia. Obrigado pela pergunta. Nós começamos o programa em 19. Em 19, a gente não tinha o pilar de gerenciamento de mudança e cultura, como eu comentei, e a gente logo em dezembro, virando para o ano passado, virando para 20, percebeu que era necessário, a gente instalou isso como um pilar e hoje é um dos mais atuantes, justamente por este cuidado que a gente precisa ter com as pessoas. A gente tem visto baixíssima resistência. Eu acho que a gente tem tido bastante respeito e a gente tem integrado muito as pessoas, né? Eu acho que aqui tem um trabalho do RH fantástico de cada uma das fábricas que nos ajuda, dos times de engenharia, dos times também que lidera as fábricas, sem dúvida, porque é o time que está aí no dia a dia. Mas esse cuidado precisa ter todos os dias. Em qualquer programa de transformação, eu já tive experiência em outros programas de transformação de processo. Esse cuidado precisa ter todos os dias, né? Eu acho que o engajamento, ele acontece quando a pessoa se sente parte. E a gente, como líder, tem que fazer se sentir parte como uma missão no processo de transformação. Obrigado. Obrigado você pela pergunta, Rafael. Mais alguma pergunta? Bom, então eu tenho uma pergunta para fazer. Eu vi que vocês têm vários projetos como o FINEP, né, que é um incentivo da pesquisa pela FAPESP, né, e o PIP também. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, se puder, né, desses projetos que vocês apoiam, né, dando exemplos, né, práticos do quais os projetos vocês participam, porque pelo que eu percebi, né, a Nestlé não está somente preocupada com a indústria de alimentos, né, e sim com ao redor do ecossistema como um todo que está ao redor dela. Então, vocês poderiam falar de alguns projetos que envolvam aí as demais engenharias que não seja só engenharia de alimentos, né? Uhum. Vocês apoiam aí? Um exemplo? Eu acho que esse pilar todo de fomento é um dos mais novos que a gente tem. O CIT, ele foi inaugurado em outubro do ano passado. Nós tivemos algumas fases de implementação do escritório e do projeto, né? Isso ainda hoje é um projeto que é o nosso filhote e a gente está fazendo ele crescer todos os dias. Tá sendo um projeto de muito sucesso, a gente está muito feliz, mas ele tem algumas fases. Uma primeira fase foi, vamos implementar, fazer essa integração com o programa Inova Talentos e trazer mestres para que a gente possa trazer esta mente borbulhante que tem, né, da universidade, da academia, para produzir para a indústria agora. Então, a gente trabalha, todas as vagas dos pesquisadores que o Roberto colocou são vagas para o programa Inova Talentos, um programa super interessante que faz a conexão da indústria com a universidade. Tem diversos níveis, tem para graduação, tem para mestre, tem para doutor, tem para pós, tem para tudo. Nós colocamos 6 vagas no mínimo para este programa. Nós temos estagiários também das universidades da região do Vale. E aí, com este grupo, a gente começou uma primeira lista de projetos mais rápidos, talvez menos inovadores, mas projetos que traziam saving faziam a gente justificar toda a nossa instalação, projetos mais rápidos, né? Num segundo momento, a gente abriu o programa Conexão Nestlé Universidades. Quando a gente começa aí a trazer
desafios para inovação aberta com universidades, e também, num terceiro momento, este foi o terceiro momento. O segundo momento foi a inovação aberta com startups, com o ecossistema, que logo após a gente ter lançado com os nossos pesquisadores, a gente já foi também com projetos com o ecossistema, com a liderança do Roberto. Agora, a gente está fomentando ainda mais a ideia de trabalhar com fomento para todo esse escopo que nós estamos e para as linhas de projetos novos que nós vamos apoiar para o ano que vem, tá? Então, a gente teve algumas coisas com a BDI, a gente teve algumas coisas já, sim, mas agora a gente tem aí um trabalho, a gente quer ter pelo menos 3 grandes linhas de pesquisa com fomento e com esses programas de inovação que abrem e fecham editais e que tem os editais constantes, enfim, tem um monte, quem quiser dar uma estudada é bem interessante. Sobre temas fora da indústria da engenharia de alimentos, a gente tem diversos, né? A gente está, por exemplo, com o grupo de Química Verde do Senai Firjan, trabalhando temas de água. A gente está com uma startup de tecnologia de conteúdo para fornecer assistência remota para produtores, né, de cacau. Então, assim, eu estou trabalhando com um grupo de agronomia, com um grupo de tecnologia para fornecer conteúdo e assistência técnica para o agricultor lá na Bahia. Eu estou trabalhando, ao mesmo tempo, temas que vão trazer robôs colaborativos, veículos autônomos para dentro das fábricas, né? Não necessariamente são engenheiros de alimentos, não, são outras engenharias que estão colaborando conosco, né? Quase todos os temas, né, Roberto, que você tem aberto, não tem sido para engenheiros de alimentos. Até porque a gente, como o Ronald comentou lá no começo sobre os centros de inovação, não sei se vocês lembram, mas ele falou sobre grupos de aplicação que trabalham com cada categoria no mercado. Então, como que a gente trabalha? A gente faz uma conexão com esses grupos. Eles são focados em produto. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de um novo produto, eu quero um novo leite ninho, né, uma nova variação de leite ninho, ou um novo chocolate, um produto diferente, esse grupo vai trabalhar no produto, a gente está mais focado na tecnologia, em como a gente vai viabilizar isso, vai melhorar o processo, ou vai transformar ali o ambiente onde esse produto é produzido, né? Então, de começo ao fim, né? Eu falo de começo ao fim, também preocupado com os resíduos também desse processo? Sim, a gente tem só para comentar um caso específico aqui, Ronald, a gente tem um projeto específico com uma startup para tratar resíduo de uma das nossas fábricas. É um resíduo específico que a gente tem da produção do Nescafé, por exemplo, e aí a gente está trabalhando com essa startup para fazer um projeto específico para esse resíduo, para que a gente não precise mais destinar esse resíduo, a gente possa recuperar ele, utilizar de alguma maneira. Então, a gente tem vários projetos nessa linha. E tem todo outro grupo de inovação de produto, né, que está muito preocupado aí com também com economia circular, com zero emissão, né, com net zero, falando de emissão de carbono, ter embalagens 100% recicláveis. Este grupo de inovação está mais voltado a produto. Nós estamos aqui com um escopo um pouco mais voltado à indústria 4.0, mas tem todo um time focado nisso, né, de desenvolvimento de receitas, desenvolvimento de embalagens e aí sim, sem dúvida, olhando a cadeia ponta a ponta, né, toda a questão de subprodutos, enfim, toda a parte de sustentabilidade sendo considerada, embalagens, plásticos, são... Quem quiser entender um pouquinho da jornada de sustentabilidade de Nestlé, a gente tem esse tema bastante aberto, tem compromissos para 2030, 2050, para a gente chegar ao net zero, para a gente ter 100% das embalagens recicláveis, enfim. Tem bastante tema e bastante desafio por aí que a gente convida quem tiver ideia, quem queira colaborar conosco, nós também podemos fazer essa conexão. Essa janela do Panela nestle.com.br, por lá você vai ter o link e a forma de conversar conosco.
Um Só fazendo comentário. um comentário adicional no que o Ronald falou aí, você comentou que tem várias engenharias aí conectadas, né? Para o pessoal da elétrica aí também, como eu sou formado em elétrica, vou puxar uma sardinha. Eficiência energética tem muito projeto bom, a gente faz um monte de coisa também, tá? Pessoal da elétrica, fiquem antenados em soluções e tecnologias e inovação para eficiência energética. Tem um mundo pela frente. O que eu ia comentar, né, é que vocês têm uma equipe bastante multidisciplinar nessa área de inovação tecnológica, né, que abre aí até, né, você comentou que tem um integrante da equipe de aeronáutica, né? Então, é bem multidisciplinar que cabe aí para todas as nossas engenharias, né? Nós temos uma pergunta aqui no chat que a Miriam fez, né? Primeiramente, ela agradeceu pela palestra e depois ela pergunta se existe algum programa dentro da Nestlé que incentiva os funcionários a pensar ou desenvolver inovação. Tem o Ingenious, um daqueles logos que eu mostrei. O Ingenious, ele é focado em inovação colaborativa interna. Ele é para nós darmos ideias, para nós gerarmos desafios. Então, eu posso lançar um desafio e dizer, aí, Nestlé, me ajuda a trazer solução sobre esse desafio. E todos nós, como colaboradores, temos acesso, damos ideias. Isso é bem comum, bem comum. Além da manufatura também, né? O CIT tem lançado, já tem 2 fábricas trabalhando, nós vamos crescer esse programa para 14 fábricas, a gente tem um programa específico para o time de operação de fábrica, onde eles podem solicitar melhorias dos processos, dar ideias. A gente já tem um canal que não é numa plataforma digital, agora a gente está implementando essa plataforma digital para toda a operação. Mais alguma pergunta? Bom, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês em abrir esse tema, né, de tecnologia, né, e agradecer aí por disponibilizar os canais de comunicação, né, até essa interface com a universidade. Acho que tem a Ioná aqui, deve ser alguém que trabalha com vocês, ela colocou vários links aqui para os nossos alunos, inclusive eu peguei os links, né, para fazer essa correlação com as universidades, né, nós temos linhas de pesquisas que talvez interessem a vocês, que estamos aqui do ladinho, né, dentro do nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, quero agradecer imensamente a participação, em nome da universidade, por participar aqui da nossa palestra. E com isso, eu acho que a gente pode encerrar o nosso ciclo e agradeço imensamente tanto ao Ronald como ao Roberto por essa disponibilidade. Tá joia. A gente que agradece, professora, e a todos os que estão conectados. É um prazer imenso compartilhar aqui um pouquinho do que a gente aprende todos os dias. Eu fico muito feliz toda vez que eu me preparo para conversar e falar com o time jovem é ainda mais interessante. A Ioná, sim, que bom que ela está conosco aqui. A Ioná, ela é uma das líderes dentro do CIT, que tem desenvolvido à frente de sustentabilidade e está liderando o programa Conexão Nestlé Universidades. Então, obrigado, Ioná, por estar aqui. E também ela fez todo esse contato com o Univap, organizando esse evento. Obrigado, gente, pela oportunidade. Uma boa noite. Boa noite a Obrigado, todos. Agradeço imensamente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.